Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Dia do Senhor, dia de nós cultuarmos juntos. Estamos fazendo isso desde as 6 horas da tarde. Na realidade, desde a manhã, né, estamos aqui juntos. E é muito bom. E nós estamos em uma série muito especial, não é mesmo? O que nós estamos vendo aqui? Qual é o Evangelho? Evangelho de Marcos, né? Então você já pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, porque nós vamos prosseguir neste Evangelho. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, seja bem-vindo. E nós estamos aprendendo numa jornada no Evangelho de Marcos. Mais especificamente, nós estamos baseando nossos estudos em um livro chamado A Cruz do Rei, de Timothy Keller, que tem esse título exatamente pelo Evangelho de Marcos apontar uma mensagem clara. Jesus Cristo é Deus, Ele desceu dos céus, veio à terra, se encarnou como homem, Ele é o rei. Mas esse rei veio a essa terra com uma missão, que era a cruz. E nós estamos vendo desde o início da proclamação desse Evangelho, dessa mensagem. Nós temos um rei que tinha uma missão e ele cumpriu essa missão. E estamos nesse caminho de aprender sobre o nosso rei Jesus e a sua missão, que foi sua morte e ressurreição. E nós já vimos algumas mensagens sobre isso. Nós já vimos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nós já vimos sobre o chamado dos discípulos. Nós já vimos sobre uma cura profunda que Jesus nos oferece no capítulo 2. Naquele caso do paralítico de Cafarnaum. Nós já vimos que Jesus é o Senhor do sábado, capítulo 2 e 3 ainda. Nós já vimos que Ele tem o poder de acalmar a tempestade. Nós já vimos tudo isso e nós continuaremos agora no capítulo 7, continuando aprendendo sobre o Evangelho de Marcos. Então vamos ler com bastante reverência e atenção. Esse é um momento muito importante, nós vamos ler a palavra de Deus, você pode acompanhar na sua Bíblia ou no telão, com muita atenção, amém? Marcos capítulo 7, nós leremos do versículo 1 até o 23. Marcos capítulo 7 diz assim: Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: Honra o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai e a sua mãe, sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: A ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. E, convocando outra vez a multidão, Jesus disse: Escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos, e dizia: O que sai da pessoa, isso é o que a contamina.
Porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Vamos orar mais uma vez? Glorioso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui humildemente reunidos como teu povo, comprado pelo teu sangue, reunidos para te dar honra e glória e te pedir misericórdia sobre nós, ó Pai. Nós acabamos de ler a tua palavra, essa palavra que é a verdade, que essa palavra possa penetrar os nossos corações nessa noite, que nós possamos, além de ouvir e entender, possamos aplicar o que a tua palavra tem para nós. Tem misericórdia de nós, que teu Espírito Santo fale e haja em nossos corações nessa noite. É isso que nós pedimos, humildemente, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, existe um filme chamado O Grande Truque, que conta a história de dois mágicos. Um chamado Robert e outro chamado Alfred. E no mundo da mágica, a chave do sucesso não está apenas no truque que eles fazem ali no palco, mas na ilusão perfeita. Eles buscam uma ilusão perfeita, na capacidade de nos convencer o público de que o impossível é real, né? E é exatamente isso que os dois personagens desse filme, durante toda a trama, fazem. Vivem para enganar as pessoas, e eles têm esse desejo de que as pessoas achem que o que eles fazem é a realidade. No entanto, o que diferencia um mágico comum do grande mágico é um conceito chamado o verdadeiro sacrifício. Que é isso? Para que um truque seja realmente convincente, o mágico ele precisa não apenas enganar a sua plateia, os espectadores ali no palco, mas viver aquela mentira do palco na sua vida real. Esse é o verdadeiro sacrifício. Ele se propõe a viver aquela encenação na sua vida real. Então, Alfred, um dos mágicos, descobre um truque tão perfeito que exige isso dele, que ele viva uma vida de mentira para ele poder validar o que ele faz no palco, né? Para ele ser um grande mágico, para ele ser famoso. E então, para que a ilusão funcione ali, o truque dele funcione sempre, ele não pode apenas fingir no palco seus truques, mas ele precisa fingir o tempo todo. Então, ele alterna a sua vida entre dois personagens, sustentando um segredo que nem mesmo sua esposa, sua filha conhece. Aos olhos do público, ele é um grande artista, mas no seu íntimo, lá dentro, ele está dividido, está aprisionado nessa mentira. E o peso dessa grande mentira, dessa farsa, é tão grande que destrói seu casamento, suas amizades, e por fim destrói a própria identidade dele. Ele se torna prisioneiro da própria mentira, da própria ilusão. Por outro lado, o outro mágico, são dois mágicos, como eu falei, Robert, obcecado em superar o seu rival, ele encontra uma forma ainda mais cruel de sustentar o seu truque também. Ele também vive uma grande mentira. E o segredo dele envolve criação de cópias de si mesmo. Ele cria vários clones de si mesmo para fazer na sua apresentação. Só que ao final de cada apresentação, ele precisa eliminar seu próprio clone. Isso é bastante doloroso para ele. Mas ele precisa fazer isso para sustentar a sua mentira. Para o público, parece tudo muito incrível, perfeito. Mas nos bastidores da vida desses dois mágicos, a verdade é muito sombria e triste. Para manter a mentira, eles precisam repetir, dia após dia, um sacrifício que custa mais do que eles poderiam imaginar. Então, a grande tragédia, eu não vou contar tudo para não dar o spoiler do filme, a grande tragédia do filme é que não está apenas no truque em si deles, né? Mas no fato que ambos passaram a vida inteira tentando sustentar uma identidade falsa. No final, eles conquistaram o que queriam, a fama, dinheiro, mas a um preço altíssimo, altíssimo, de viver uma grande mentira. Mas aí a gente pode pensar juntos aqui, né? Quantos de nós não vivemos assim? Quantos de nós estamos vivendo há muitos anos como esses dois mágicos? Quantos de nós tentamos ou sustentamos uma falsa identidade? Quantas vezes nós parecemos espiritualmente limpos, crentes de verdade, sabe? Vou domingo, todo domingo eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, mas dentro de nós carregamos sombras e trevas, impurezas,
que somente a gente conhece. Mas não somente a gente. Deus conhece. E os fariseus, no tempo de Jesus, que a gente acabou de ler, eram exatamente assim. Eles pareciam espiritualmente impecáveis, limpos, cumpriam todas as regras, inúmeras regras, eram seguidores fiéis da lei, irrepreensíveis diante da sociedade. Mas, na realidade, tudo aquilo era uma grande ilusão. Era uma grande mentira. Eles estavam tão preocupados em manter a aparência de santidade que se esqueceram do que realmente importa, que é se purificar interiormente. E no texto que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 7, do 1 ao 23, Jesus confronta exatamente essa hipocrisia. Os fariseus estavam obcecados por regras externas, de lavagem, rituais, proibições alimentares, tradições, como se eles pudessem se tornar santos pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio esforço. E eles viviam uma vida hipócrita. E o problema da hipocrisia não é apenas enganar os outros. O problema é que quanto mais vivemos uma mentira, mais a gente se torna prisioneiro dela. É como no filme. Eles não poderiam mais voltar atrás, eles teriam que manter a mentira, eles estavam aprisionados. E a impureza do coração, meus irmãos, não pode ser escondida por boas obras, por rituais ou por uma aparência religiosa. No fim, ela vem sempre à tona. Porque no fim das contas, Deus conhece o nosso coração. E nós temos, sim, uma mancha dentro de nós. Nós temos, como nós lemos e nós veremos agorinha, problemas a serem resolvidos no nosso interior. E o que nós fazemos, então, com essa mancha, com esses problemas que nós carregamos dentro de nós? Qual é a solução? E é isso que Jesus, e é isso que nós veremos, responde nesse texto para nós. E hoje nós veremos que nessa pequena porção das Escrituras, Jesus ele está advertindo sobre duas coisas principais. E eu quero que você se atente a essas duas coisas principais hoje. A primeira, Jesus está repreendendo fortemente a hipocrisia e o legalismo. Isso nós veremos do versículo 1 ao 13. E Jesus também está alertando e mostrando qual é o verdadeiro problema do ser humano. Essa mancha dentro de nós, que nós precisamos resolver, que vai do versículo 14 até o 23. Então, Jesus está ensinando muitas coisas para nós hoje. Nós temos, sim, problemas a serem resolvidos. E esses problemas não são resolvidos por nós mesmos. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, vamos ao primeiro ensinamento que Jesus está nos trazendo. Ele está aqui escancarando e mostrando o problema da hipocrisia, que é Marcos 7, do 1 ao 13. No primeiro versículo, nós já podemos ver, você pode deixar a sua Bíblia aberta, que os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. E aqui, nós estamos caminhando por Marcos, e nós já vimos isso acontecer algumas vezes, né? Os fariseus e os escribas chegam a Jesus porque eles faziam oposição ao ministério de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Jesus, ele vinha, e como nós vimos lá no capítulo 2, ele fala, eu sou Deus e faço isso, isso, isso. Eu sou Deus e meus ensinamentos são esses. E eles se opunham fortemente a Jesus. E eles aparecem no capítulo 2, nós também vimos, a última vez que eles aparecem foi lá no capítulo 3, no versículo 22, onde eles acusam Jesus de estar fazendo milagres pelo nome de Belzebu, e é sempre assim. Os fariseus confrontam Jesus porque os discípulos e Jesus também não seguiam a tradição dos anciãos sobre lavar as mãos antes de comer, por exemplo. É o que nós vemos aqui. Então, nós podemos ver que eles chegaram a Jesus e, a partir do versículo 2, eles viram que os discípulos ali estavam comendo sem se lavar, sem lavar as mãos. Eles não estavam respeitando uma tradição que era muito comum ali no tempo deles. E nós vamos entender um pouquinho o que isso significa para a gente. E nós vamos ver que eles tratavam a tradição, os ensinamentos humanos, como se fossem mandamentos divinos. Além da Torá, ou seja, além lá da lei de Moisés e dos outros livros também do Antigo Testamento, havia uma tradição que não era escrita, era oral, ou seja, era passada de boca a boca,
que os fariseus consideravam em pé de igualdade com a lei de Deus, com a Torá, com a lei de Moisés. Eles interpretaram a lei e criaram milhares de regras além da lei de Deus. Quem veio na escola bíblica hoje, a gente fala um pouquinho sobre interpretação, né? E olha como isso é antigo. Eles criaram a sua própria lei e diziam que era a mesma lei de Deus. Só que, muitas vezes, eles consideravam a sua própria lei, a sua própria tradição, acima da lei de Deus. O que eles estavam fazendo na realidade, né? Deus deu a lei, só que a lei está incompleta. Então, vamos acrescentar algumas coisas aqui, porque a gente sabe um pouquinho mais, né? A gente precisa acrescentar a lei de Deus. A gente pode até lembrar, né, que a palavra de Deus, ela não passa, ela não muda, e a gente não pode acrescentar nem sequer um tio, um i, uma vírgula, o que for, nós não podemos, não é? Mas era exatamente o que eles estavam fazendo. Eles estavam acrescentando a lei de Deus à sua própria tradição. Então, a acusação dos fariseus e mestres da lei, no versículo 5, que você pode ver aí, e eles falam, os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Aqui, eles estão falando exatamente isso para Jesus, que Jesus não estava vivendo conforme a tradição deles. Porque naquela época, a adesão a essas leis orais dos fariseus e dos escribas era tão importante para eles quanto a própria lei de Moisés. A tradição oral, pelo menos em teoria, para eles era para dizer que nós vamos cumprir melhor a lei, sabe? Nós vamos ser mais santos do que a lei já disse. E eles tendiam a mudar a palavra de Deus, adicionando cada vez mais mandamentos, preceitos que eles consideravam ser importantes. Por exemplo, o de lavar as mãos. Se a gente for na lei, na Torá, você vai encontrar vários rituais de purificação, não é mesmo? Só que, o que acontece? Muitos dos rituais de purificação eram apenas para os sacerdotes, quando iam ao templo. E eles pegaram, estenderam isso e colocaram um fardo em cima do povo. Um fardo em cima deles mesmos. Eles falavam, você, para comer, precisa lavar as mãos, senão você estará impuro. E isso eles continuaram fazendo durante os anos, para se sentir superiores aos outros que não lavavam as mãos. Para se sentir mais santos do que as outras pessoas. Para se fazerem seres superiores no meio da sociedade. Então, eles chegam aqui, perto de Jesus, e eles veem que os discípulos não cumpriram essa tradição. Vamos lembrar, é uma tradição, não é a lei de Deus. E eles olham, como assim esse mestre e os seus discípulos não estão cumprindo o que nós cumprimos, né? E eles, com certeza, pensaram, vocês não são tão santos quanto a gente, vocês são menores do que a gente. E exatamente aqui, uma grande religiosidade e uma grande hipocrisia que Jesus vai atacar logo em seguida. Logo em seguida. Por quê? Eles estavam cumprindo tudo isso não para ser mais parecido com Deus ou para ser realmente purificado dos seus pecados, mas eles cumpriam todas essas tradições para querer eles mesmos serem aceitos por Deus pelas suas próprias mãos. E nós entendemos que isso, pela palavra de Deus, que isso é impossível. Então, a resposta de Jesus para eles é bem interessante. No versículo 6, nós vemos isso. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus, quando ele se refere aos fariseus como hipócritas, ele utiliza um termo do teatro. O que era um hipócrita? Hipócrita era uma pessoa, era um ator, que usava uma máscara, e essa máscara tinha uma feição, ou um sorriso, ou uma tristeza, e ficava ali. Ninguém sabia por detrás daquela máscara o que realmente aquela pessoa estava
sentindo ou passando. Então, a palavra hipócrita significa alguém que desempenha um papel sem sinceridade, sendo, nesse caso, o quê? Um fingidor. Então, a citação aqui de Jesus, que é de Isaías 29:13, define corretamente essa palavra. O que é um hipócrita que Jesus está falando aqui? No contexto da palavra de Deus. Hipócrita, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus está repreendendo esses hipócritas dessa época e, consequentemente, todos os pecados de hipocrisia que nós podemos praticar. Por quê? Nós podemos, irmãos, estar praticando todo tipo de ato que nós podemos achar ser bom, moral, religioso. Nós podemos vir à igreja, ler a Bíblia, orar, mas o nosso coração não está nisso. Nós podemos estar fazendo tudo isso como eles estavam fazendo, apenas para aparentar ser uma pessoa mais santa, mais religiosa. Nós podemos estar como o povo lá da época de Isaías, nós podemos estar como os escribas e fariseus dessa época, honrando a Deus com os lábios, mas nosso coração está distante dele. Nós podemos estar cumprindo vários preceitos, várias tradições que nós temos na igreja, mas nosso coração pode estar longe de Deus. Nós podemos estar vivendo uma grande mentira. Isso que Jesus está repreendendo. Jesus está denunciando a inversão de valores. Por quê? Eles anulavam a palavra de Deus para manter a sua própria tradição. E como eles anulavam a palavra de Deus? A palavra de Deus tem um sentido certo, que Deus quer ensinar com a sua lei. Nós vamos ver, por exemplo, do versículo 10 ao 13, Jesus ali mesmo ele ensina a respeito do mandamento que nós acabamos de ver na pergunta, né? De honrar o pai e a mãe. O que acontece? Como eu falei, haviam duas leis, a lei de Deus e a lei dos homens que eles criaram. E muitas das vezes, eles sobrepunham a lei dos homens sobre a lei de Deus. E eles anulavam a lei de Deus. Como isso acontecia? Por exemplo, nós temos o mandamento de honrar o pai e a mãe, não é? O que significa? Que nós devemos amar nossos pais. Nós vimos na pergunta, amar nossos pais, honrá-los, seja agora, seja na velhice. Esse é o princípio. Só que existia uma coisa chamada Corban. Versículo 10, você pode ver. Vou ler juntos, do 10 ao 13. Pois Moisés disse: honra seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é Corban, isso é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Que é isso? Esse Corban era uma oferta que que eles dedicavam ao Senhor. O que acontece? Por exemplo, você tem um carro, eu vou dedicar esse carro como Corban para a igreja naquela época, lá no templo, né? E agora esse carro, ele é dedicado ao Senhor, mas enquanto eu viver, eu estou usando esse carro. Quando eu morrer, ele vai lá para o templo e ele vai ser usado somente para o Senhor. E quando eu morrer, ninguém pode reivindicar esse carro como herança. Ficou claro? Então, eles faziam isso com seus bens. Para quê? Para que seus bens não ficassem de herança para os seus pais, por exemplo, ou para os seus familiares, por exemplo. Então, alguém ia lá e falava: eu vou ofertar ao Senhor o meu bem. Que coisa bonita, não é mesmo? Não é bonito? Parece bonito? Mas, por detrás dessa intenção, muitas vezes a pessoa estava querendo só privar a sua família de receber aquele bem, caso ele morresse. Então, o Corban não está na lei de Deus. Foi uma tradição inventada pelos fariseus, que aparentemente é boa. Só que, quando você dava o seu bem como essa oferta, eles não deixavam você mais retirar, por exemplo, para dar para o seu pai se está precisando daquele bem. Então, eles sobrepunham, ou seja, a tradição deles já era maior do que a lei de Deus. Eles não deixavam você mais cumprir a lei de Deus porque você estava amarrado às próprias tradições dele. Então,
os religiosos da época, eles criaram um sistema que amarravam as pessoas a eles mesmos, para que, muitas vezes, as pessoas nem mais pudessem praticar a lei de Deus, como no caso do Corbã. Então, eles, por si só, criaram tradições, religiosidades, que faziam para que o povo ficasse amarrado. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nosso tempo. Porque nós temos tradições. Nós temos o nosso jeito de fazer as coisas. E muitas vezes nós olhamos para outras pessoas que têm uma tradição diferente e nós falamos o quê? Muitas vezes a gente fala até isso. Aquela pessoa não é salva, aquela pessoa não é crente, porque não canta as mesmas músicas do que nós, porque tem um entendimento diferente, porque faz aquilo, se veste diferente, porque tem um pensamento oposto ao meu. E é isso que eles faziam. Se você não lavasse a mão, você não servia a Deus. E a gente faz isso. A gente faz isso porque a gente fica preso às nossos próprios dogmas, nossas próprias tradições, e nós podemos nos sentir superiores por seguir algumas tradições que não estão na lei de Deus, que não estão na palavra de Deus. Podemos também estar sentindo segurança naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Às vezes eu posso estar seguro, achando que eu estou sendo salvo porque eu venho à igreja, porque eu dou meu dízimo, porque eu dou minha oferta, porque eu apareço sempre por aqui. Isso é estar seguro na tradição e não no verdadeiro Salvador, não na verdadeira lei de Deus. E os rituais de purificação e os esforços para permanecer limpo e livre da contaminação eram reais, como eu falei para vocês, no tempo de Jesus. Mas o que eles eram? Você, sim, precisava se purificar muitas vezes para estar perante Deus, na presença de Deus. Mas isso era uma forma de Deus ensinar ao povo que todo mundo que se apresenta diante de Deus precisa estar puro, espiritualmente puro, moralmente puro. Não, portanto, nós não podemos entrar na presença de Deus, ao menos que nós passemos por um ritual de purificação. Isso é verdade, gente. Então, se você já leu o Antigo Testamento e tem lá várias e várias impurezas, era Deus querendo ensinar para o povo, de uma maneira prática, que para se encontrar com Deus você precisa estar puro. Deus não aceita impurezas. Isso é verdade, né? Porque nós podemos pensar, quando você vai se encontrar com alguém muito importante, qual é o básico que nós fazemos? Toma um banho, veste uma roupa limpa, né? Dificilmente nós vamos encontrar alguém importante, alguém que nós gostamos, o quê? Sujo, sem tomar um banho, sem trocar de roupa, sem pentear o cabelo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ficando livres da sujeira, ficando apresentáveis para a pessoa. Ninguém quer comparecer ao encontro com manchas, sujeira, cheirando mal. Então, as leis de limpeza ritual seguiam essa mesma ideia. Sim, nós precisamos nos purificar para estar perante ao Deus santo e perfeito. Jesus estava de acordo com isso. Mas discordava dele quanto à fonte dessa impureza. A impureza não estava no que está fora, mas no que está dentro. E a lei apontava exatamente para isso. E nós vemos que o verdadeiro problema, do versículo 14 ao 23, está dentro do ser humano. E segundo Jesus, o estado natural do homem é inapropriado para que esteja na presença de Deus. Nós podemos lembrar de Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é exatamente essa sujeira que nos separa de Deus. E muitas pessoas acham esse conceito problemático, né? De que todos pecaram. Mas o ser humano tem uma profunda necessidade de limpeza para chegar perto de Deus. Como eu falei, ninguém chega perto de Deus sem se purificar. E o ser humano, ele sabe disso. Ele tem essa noção. Porque o ser humano tem uma profunda necessidade de provar ser digno, de ser aceito, de ser amado, seja por Deus ou seja por outras pessoas. E nós observamos isso porque nós trabalhamos duro, né, irmãos? Nós trabalhamos duro para conquistar muitas coisas. E nós dizemos, se eu conseguir chegar naquele nível, poderei ficar tranquilo. Se eu conseguir ganhar esse tanto de dinheiro, vou ser aceito pela sociedade, vou ficar tranquilo. Mas o que acontece? Nós nunca relaxamos.
de fato. Porque quando nós atingimos aquele patamar, nós queremos o quê? Mais. Mais. E continuamos a trabalhar e trabalhar. O que é isso? É o ser humano buscando aceitação. Mas, geralmente, nós buscamos aceitação de coisas erradas, nos lugares errados. Então, podemos tentar explicar esse vazio que nós sentimos em diversos caminhos. Nós tentamos saciar isso. Mas a palavra de Deus nos aponta que somos naturalmente, sim, impuros e precisamos, sim, de aceitação. Nós carregamos isso conosco. Mas a aceitação que nós tanto queremos é o nosso relacionamento com Deus. Jesus nos mostra que nós só conseguimos nos livrar dessa sensação de querer ser aceito quando nós somos aceitos por Ele. Por Ele. Não importa o que façamos ou o quanto nós nos esforcemos, as soluções que vêm de fora do homem, o que nós fazemos por nós mesmos, não podem nos fazer aceitos por Deus. Por isso, nós nunca ficaremos totalmente satisfeitos, livres dessa sensação, dessa busca implacável, enquanto nós não formos purificados por Deus. A religião não consegue, o dinheiro não consegue, os relacionamentos não conseguem. Nada consegue fazer com que o homem se sinta verdadeiramente aceito por aquele que ele realmente quer ser aceito, que é Deus. E nós vamos ver aqui, nos versículos seguintes, versículos 14 em diante, que Jesus está falando sobre isso, sobre essa necessidade de nós sermos limpos e purificados por dentro. Que é essa necessidade de o quê? De nós sermos salvos por Jesus Cristo, por Ele mesmo. Nós vemos que ele fala, após repreender duramente a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, ele fala no versículo 14, e convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixou a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse, então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. E dizia, o que sai da pessoa, isto é, o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. Meus irmãos, o que os fariseus e os escribas estavam tentando fazer? Eles estavam tentando se purificar, mas da forma errada. Qual é a forma errada de tentar se purificar? De todo o pecado, de toda a injustiça. É você tentar se purificar pelas suas próprias obras. E é isso que o Evangelho, ele prega duramente contra. Por quê? Eles achavam que eles seriam aceitos por Deus lavando as mãos, lavando os pés, lavando os jarros, os vasos, as camas. Eles faziam tanto esforço, mas o seu coração ainda estava todo sujo, todo obscurecido. E o que Jesus está falando aqui para eles é exatamente isso. Olha, vocês estão tentando ser aceitos por Deus pelo caminho errado. Vocês estão tentando ser aceitos por Deus de fora para dentro. Só que o caminho é o inverso, é de dentro para fora. A impureza, a nossa impureza, não começa lá de fora. A nossa impureza começa do nosso coração pecaminoso, da nossa natureza pecaminosa. E Jesus está falando para eles, vocês, religiosos dessa época, ainda não entenderam, porque vocês me adoram com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Vocês oram 3 vezes por dia, mas o seu coração ainda não está em Deus. Vocês cumprem milhares e milhares de regras, mas o seu coração ainda está sujo pelo pecado. Ainda está sujo pelo pecado. E Jesus, ele não jamais tira a ideia de que nós precisamos ser purificados. Mas nós precisamos ser purificados de dentro para fora. Porque é de dentro do coração do ser humano que procedem todos os males. Isso advém do quê? Da natureza do pecado. Irmãos, nós podemos estar cumprindo tudo. Mas nosso coração pode estar distante de Deus.
nós podemos estar vindo todos os dias, em todas as programações, mas nosso coração pode estar distante de Deus. E nós devemos fazer o caminho contrário. Nós não devemos seguir as regras para sermos aceitos por Deus, mas nós entendemos que nós já somos filhos de Deus, nós cumprimos os seus preceitos. Nós não fazemos ou cumprimos todos os mandamentos de Deus para nos sentirmos superiores aos nossos irmãos. Nós, na realidade, fazemos porque nós sabemos que precisamos disso. Então Jesus está falando, vocês precisam se purificar. Vocês precisam se lavar dessa mancha que existe em vocês. Mas Ele está dizendo que a razão que nós devemos fazer isso é porque Ele precisa purificar primeiro o nosso coração. Nós temos sim um problema, uma mancha gigante, mas não é uma mancha externa. Você não precisa, primeiramente, se vestir diferente, parar de fazer isso ou aquilo para ser aceito por Deus. Na realidade, você precisa primeiro se achegar a Jesus Cristo, para que Ele possa, com seu sacrifício, te limpar de dentro para fora. E eu trago aqui um pequeno pensamento de um pregador chamado, que está no livro A Cruz do Rei, que ele nos compara à purificação e ele nos mostra a necessidade de sermos purificados por dentro. Você pode abrir sua Bíblia em Zacarias, capítulo 3. Sabe por quê, irmãos? Todo o Antigo Testamento ele apontava para Jesus Cristo. Todos esses rituais de purificação diziam que o ser humano precisa estar limpo, totalmente limpo, para se achegar a Deus. Aí nós nos perguntamos, né? Alguém pode estar totalmente limpo para se achegar a Deus? Eu não. Sabe quem cumpriu totalmente todos os rituais de purificação para nós podermos nos achegarmos a Deus? Jesus Cristo. Zacarias capítulo 3 diz assim, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Nesse primeiro versículo, nós vemos que Zacarias, o profeta Zacarias, ele teve uma visão, ele é transportado ao centro do templo e diz que viu o sumo sacerdote Josué diante do Senhor. Irmãos, o templo era dividido em 3 partes. O pátio exterior, o pátio interior e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo era onde ficava a Arca da Aliança e ali a presença de Deus se manifestava, a Shekinah de Deus. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar naquele local, na presença de Deus, na presença do Deus Santíssimo, que era no dia da expiação. Que é isso? O sumo sacerdote, ele iria apresentar um sacrifício por ele e pelo povo, todo o povo de Israel. Ninguém mais, além do sacerdote, poderia chegar a Deus, tão perto de Deus. Por quê? Porque ninguém pode chegar perto de Deus sem estar totalmente limpo. E Deus instruiu que nesse dia, nesse único dia do ano, o sumo sacerdote deveria estar totalmente puro. Então, uma semana antes, o sumo sacerdote era isolado para evitar qualquer impureza, ele se isolava numa casa, ele se alimentava só com alimentos puros, ele se lavava seu corpo e preparava o seu coração. E um dia antes do dia da expiação, desse dia tão importante, ele passava a noite todinha acordado, em oração e leitura da palavra, se preparando para estar na presença de Deus. E no dia chegado, ele se lavava, vestia linho branco, para oferecer sacrifícios, para se achegar a Deus. Viu como é importante? E como é seríssimo nós nos achegarmos a Deus? Por quê? Deus é um Deus santo, Ele não admite pecado. Ele não admite sujeira alguma. Então, por isso, esse representante do povo se chegava a Deus, diante de Deus, e ele precisava estar totalmente puro. No entanto, Zacarias viu Josué, o sumo sacerdote. Você pode ver isso no versículo 3. Ora, Josué, isso é uma profecia que Zacarias teve. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas.
Agora você pode pensar, o representante do povo chegou no lugar santíssimo e o ideal era ter passado por todos esses rituais de purificação, estar totalmente limpo, estar totalmente purificado. Só que, nessa visão, Zacarias vê o sumo sacerdote todo sujo, com a roupa suja de excrementos, a palavra é essa. Imagine o susto, né? Imagine o susto. E para o povo. E a pergunta central, como isso pode acontecer? Como o sumo sacerdote está ali todo sujo de excrementos? Na realidade, nós podemos ver que Deus estava mostrando para o povo ali, naquela profecia, que a nossa realidade, a realidade do ser humano, nós nos achegamos a Deus, mas nós estamos sempre, por nossas próprias forças, impuros, nós estamos sempre sujos. Por quê? Deus vê exatamente o nosso coração que está cheio de imundícies. E Zacarias percebeu que nessa profecia não importa o que façamos, não importa o que o sumo sacerdote fazia, sempre nós estaremos inadequados para chegar na presença do Senhor por nós mesmos. O sumo sacerdote poderia fazer todos aqueles rituais de purificação, se lavar, passar uma noite orando, passar uma noite lendo a palavra. Mas, na realidade, aquilo ali era temporário, porque viria alguém que realmente poderia se apresentar diante de Deus, no lugar do povo, que exatamente seria a pessoa limpa. E aqui, nós vemos no versículo 3 e 4, que na profecia é prometido que virá no versículo 8. Portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Ali, Deus já está prometendo a alguém que exatamente seria o servo sofredor, que um dia os sacrifícios não seriam mais necessários, que um dia as pessoas não precisariam mais se purificar daquela forma, porque chegaria aquele que poderia se apresentar verdadeiramente diante de Deus, porque ele verdadeiramente é limpo. E quem era essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha pecado. Ele tornou-se o sacrifício pelo pecado em nosso favor. Ele levou a nossa punição para que pudéssemos ser purificados verdadeiramente. O que acontece? Jesus foi exatamente a substituição deste sumo sacerdote. Jesus foi o nosso representante. E ele não fez um sacrifício, ele foi o próprio sacrifício, para que agora nós possamos ser purificados e possamos adentrar na presença de Deus pela morte e expiação de Jesus Cristo. Antes, precisava-se lavar suas roupas, vestir uma roupa branca, porque para chegar na presença de Deus precisa disso. Mas aquilo lá era temporário e insuficiente. Jesus, que não tinha pecado, tornou-se o sacrifício pelo pecado em nosso favor. Ele levou a nossa punição, para que nós possamos sermos mais brancos do que a neve. Nosso coração possa ser limpo de todas as impurezas. E o que Jesus nos aponta aqui é que é Ele que limpa todo o pecado e toda a impureza. É Ele que nos limpa de todo o mal. Irmãos, nós temos uma mancha. Nós nascemos com isso, que é o pecado. E nós não podemos nos achegar a Deus dessa forma, dessa maneira. E nada que nós façamos ou deixamos de fazer vai limpar a nossa mancha. O único que pode limpar essa mancha é Jesus Cristo pelo seu sacrifício. É pela fé em Jesus Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. E nós podemos receber palavras de encorajamento agora, porque outrora, filhos da ira, outrora, filhos do inimigo, filhos do pecado, agora nós justificados perante Deus, pela morte e expiação de Jesus Cristo, nós somos limpos, nós não precisamos mais nos lavar cerimonialmente, nós não precisamos ter mais um sacerdote, mas nós precisamos unicamente crer no sacrifício de Cristo, que lava toda a mancha do nosso coração, que lava toda a impureza que está em nós. Então, o grande segredo para nós pensarmos aqui é que nenhuma tradição,
nenhum fazer ou não fazer é que vai nos salvar. Na realidade, o que vai nos salvar é sermos limpos da mancha do pecado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Devemos nos atentar, meus irmãos, e termos cuidado, porque a tentação de viver uma vida moral, uma vida correta, e acharmos que nós somos salvos por isso é grande. Nós acharmos que nós sermos religiosos vai nos salvar. Nós acharmos que fazer as coisas aqui, ou servir na igreja, vai nos salvar. E quando nós vivemos assim, nós estamos vivendo como os fariseus e os escribas. Eles achavam que trabalhar no templo ia os salvar. Eles achavam que lavar as mãos é o que estava os salvando, que eles eram melhores que os outros. Nós precisamos estar atentos ao falso moralismo e à falsa religião. Se nós estamos tentando limpar a nossa culpa do pecado com o que nós fazemos, nós entendemos o Evangelho de Jesus Cristo da maneira errada. Só Jesus Cristo nos salva e nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Só Jesus Cristo nos tira do lamaçal e da morte do pecado. Então, muitas vezes nós estamos tentando viver uma vida integre à hipocrisia. E nós somos tentados a isso. Nós que já estamos há muito tempo na igreja, somos tentados a isso. Irmãos, como eu sou tentado a isso? Achar que o que eu faço é que está me salvando. Achar que o que eu faço na igreja é que faz Deus me aceitar. Quando eu penso e vivo assim, eu estou vivendo como os fariseus e escribas da lei. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque não são as tradições, não são o fazer ou não fazer que nos fazem ser aceitos por Deus, mas é o sacrifício de Cristo. A única solução para o problema do nosso coração que Jesus apresenta aqui é ser purificado pelo próprio Jesus. Ser purificado pelo próprio sacrifício de Jesus. E nós fazemos isso quando nós nos rendemos à cruz de Cristo. E nós entendemos que não é a nossa obra. É a obra de Cristo na cruz. Não é o que você faz ou deixa de fazer. É o que Ele já fez, por mim e por você. O que limpa o nosso coração é somente o sangue de Cristo. Sua morte e sua ressurreição. Então nós devemos nos atentar e viver assim. Viver pelo sacrifício de Cristo. Viver pela sua obra. E nos orgulhar do que Ele fez por nós. E não querermos ter mérito algum. Porque foi a graça de Deus que nos salvou. Não queiramos ter nenhum pingo de orgulho de sermos aceitos por Deus, porque quem nos limpou de todo pecado, de toda injustiça, foi somente Jesus Cristo. Foi somente Jesus Cristo, é somente Ele. Então, tenho 2 avisos e 2 convites. Você, cristão, cuidado para não viver de uma forma hipócrita, uma forma religiosa, achando que é você que se salva. E você, que ainda luta com essa mancha, com esse problema chamado pecado, e você tenta, muitas vezes, achar a solução para a sua vida, pode ser na religião, pode ser no dinheiro, pode ser na política, em vários locais, mas só um remédio para esse problema que nós sentimos dentro de nós mesmos. Se chama o lavar, redenção em Jesus Cristo. O lavar do nosso coração pelo sangue de Cristo. O lavar dos nossos pecados. Nós só somos aceitos por Deus pela fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício. Você só vai ter um relacionamento com Deus se ajoelhando perante a cruz de Cristo, entendendo que é Ele que nos une a Deus, é Ele que nos transforma, e é Ele que nos limpa. Nós só seremos limpos verdadeiramente pelo sangue de Cristo. Amém? Vamos orar juntos? Você pode ficar em pé?
Que nós possamos ter cuidado de não estar vivendo uma mentira. Porque nós podemos estar vivendo uma vida religiosa, nós seremos tentados essa semana a viver uma vida religiosa de aparência, mas o nosso coração pode estar longe de Cristo. Nós podemos vestir esse personagem durante todo o dia, mas no fim do dia, lá no nosso quarto, sozinho, quem conhece o nosso coração é Deus. E Ele conhece o profundo do nosso coração. Que a gente possa se arrepender disso. E eu oro com grande pesar aqui, porque muitas vezes eu vivo assim. E é só Deus para ter misericórdia de nós. É só Deus para nos mostrar o nosso pecado e limpar o nosso pecado. Essa semana nós seremos tentados a viver uma vida de aparência. Essa semana nós seremos tentados a achar que o que nós fazemos é que vai nos salvar. E que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê graça para viver com humildade. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui humildemente sabendo que é só pela Tua graça que nós vivemos, existimos, respiramos. E muitas vezes nós tentamos viver de aparência, Pai, viver uma vida religiosa que não condiz com a Tua palavra. Nós, muitas vezes, nos achamos superiores aos nossos irmãos, ó Pai. Deus, quantas vezes nós achamos que somos melhores porque nós vimos ao culto domingo, porque nós lemos a Bíblia, Pai, porque nós oramos. Deus, que nenhuma dessas coisas, ó Pai, seja motivo para nós nos sentirmos superiores aos nossos irmãos. Porque nada disso, ó Pai, nada disso pode nos salvar. Somente o sangue de Cristo é que nos salva, e que nós possamos fazer todas essas coisas, porque nós te amamos, porque nós precisamos de Ti. E que a cada dia, Pai, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo aumente em nosso coração. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia porque nós muitas vezes vivemos uma mentira, uma hipocrisia, e que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender disso cada dia mais. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus, e aquelas pessoas que ainda vivem na obscuridade do pecado, com o coração endurecido, Pai, que o Teu Santo Espírito possa convencê-las e purificar de todo o pecado, que elas possam se achegar a Ti e pelo sangue de Cristo serem recebidas como filhos Teus. Pai, nos ajuda nessa semana, nos ajuda a viver como os filhos Teus, como filhos que Te amam e que fazem tudo para a Tua glória. É isso que nós pedimos, ó Pai, nessa noite, encarecidamente, em nome do Teu Filho Jesus, que nós te oramos. Amém. Amém. Amém, igreja. Que Deus nos ajude essa semana a viver para a glória dEle, viver como filhos amados, viver em humildade, como foi lido no início do culto. A humildade de Cristo, viver para a glória dEle, não achando que nós somos superiores a ninguém. Amém? Glória a Deus.